Sim. né? Legal. Muito bom. Então, alguma diferença entre ser redatora e diretora de arte, vocês acham? Até assim, talvez de onde ir, sei lá, se os alunos falaram, tipo, ai, você ser para fazer direção de arte, a gente acha mais legal Tóquio, não sei o quê, eu não sei o quê, sabe? Em termos de agências também mesmo? Ou não surgiu nada nesse sentido para vocês? Eu acho que assim, quando você é redator, tem uma grande limitação que é a língua. Então, assim, você sempre tem que procurar por algum lugar que vão estar produzindo coisas na língua que você domina. Então, por exemplo, eu tive vontade de ir para uma agência em Madrid. E quando eles mandam pra gente um documento chamado Sneak Peek, que lá ele tem todas as agências que estão disponíveis, tudo que você tem que mandar para essa agência, se você tiver interesse nela, quais são as línguas, se ela é online, se ela é remoto. Então, realmente é um documento cheio de tudo. E aí, algumas agências falavam, assim, eles têm uma notinha embaixo dizendo: eles preferem que você fale espanhol, mas aceitam gente que fala inglês. E no final das contas, eu fui para Media Monks de Amsterdã, que lá em Amsterdã, na Holanda, eles fazem tudo em inglês, absolutamente. Assim, eu passei 3 meses, não precisei falar um segundo, uma palavra em holandês, tipo, não fez diferença na minha vida. Eu fui para aula de yoga em inglês, na farmácia todo mundo falava inglês, então realmente foi uma coisa que para mim foi muito bom, porque eu não senti uma perda por não falar a língua local, porque inglês é uma língua que eu domino. Então, eu acho que existe essa limitação, assim, em relação a você ser redatora, porque você consegue mostrar melhor o seu talento se você está dominando, sabe? Não que é impossível. Eu já conheci pessoas que é, foram fazer trabalhar fora em inglês, sem falar o inglês perfeito, mas eu acho que é bem melhor você estar em algum lugar que você sabe falar a língua, sabe? Nossa, muito boa essa dica, Bia. Tipo, faz muito sentido. Era isso que eu estava tentando entender, assim, porque realmente você quer até, por exemplo, tentar ser contratada de repente em um outro lugar, e aí você vai ter mais chances de fazer isso se você consegue desenvolver o teu craft e desenvolver os teus skills o máximo possível, né? Alguma coisa acrescentada em relação à direção de arte? Pensando que a Beatriz falou, talvez, assim, acho que é mais aberto para a direção de arte, né? Porque daí realmente Sim. pode ser em qualquer lugar. Não, então, eu acho que para mim era uma coisa que, assim que a Bia falou, eu acho que é uma coisa que me veio muito à cabeça, assim, porque logo que a gente terminou o estágio presencial, porque eu fiz, então, eu fiz 2 quarters nesse quarter away. Então, o primeiro foi presencial e o segundo foi online. E logo quando a gente acabou esse presencial, a gente estava vendo, assim, a possibilidade, será que a gente consegue ficar? Será que como que é o mercado de trabalho aqui? Enfim. E daí foi uma coisa que eles realmente falaram, assim, porque no Japão é muito diferente. Lá existe pessoas que falam inglês, porque lá, principalmente em Tóquio, tem muito estrangeiro. Tem muita gente que não fala japonês e mora lá há anos. Meu chefe mesmo não falava em japonês. Então, Era existe seu essa chefe? Era o possibilidade. Alex? É, o Eu Alex. conheço o Alex, eu já Mentira, que entrevistei. Gente, engraçado. procurem, ele é um super criativo, né? Eu já Ele entrevistei ele para. Já esqueci o tema da live, mas se vocês entrarem no canal do YouTube da Miami e voltar bastante, eu já cheguei a entrevistar o Alex, super gente boa, parece. Me pareceu, né, na entrevista. sim. Não, ele é um querido, assim, ele é um querido. E realmente, assim, ele é muito bom. Mas é isso, ele não fala nada de japonês. Eu que não falo nada, já falo mais do que ele. Então, lá, assim, dá para você viver sem o japonês, mas as coisas ficam muito mais difíceis. Então, realmente, assim, eu sinto que para a direção de arte é uma coisa que eles falavam também, porque eu estava lá com a minha dupla e com a redatora, né? E eles falando assim, então, para você que é DA já é mais fácil, porque a gente não depende da escrita. Então, assim, óbvio que sim, vão ter muitas limitações e vai ser mais fácil eu conseguir falar e, né, conseguir ser fluente em japonês, mas que, assim, se você é redatora, você tem que ser fluente e não tem outra escolha. Então, isso eu já sinto que. Ótima dica, então. Acho que isso já dá um bom caminho para alunos aqui que, né, pensam em como fazer. Processo de inscrição, que essa parte acho que é bem importante. Queria saber como é que funciona.
o que foi necessário para vocês serem aceitas, que imagino que seja enfim, um processo mais rigoroso, até a Débora já meio que adiantou um pouco isso, em relação ao portfólio também, tipo, em que nível que o portfólio precisa estar. Então, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, por favor. Quer começar, Débora, já que você já estava falando, daí a Beatriz completa? O processo de inscrição, ele acontece... É que para mim, quando a Bia estava falando, para mim, na verdade, foi um pouco diferente. Eu recebi a notícia de que eu fui aceita, acho que um mês antes, foi bem assim, foi tudo bem, com um tempo muito curto. Cravado. Foi muito cravado as coisas, assim. E, mas daí eles mandam um formulário e a gente tem que responder muito rápido também. E daí, Bia, você também me corrija se é alguma coisa, mas pelo menos a minha experiência foi que, assim, a gente recebe o formulário e, tipo, em 2 dias ele já fecha. Então, você já tem que meio que saber um pouco, assim, o que você quer, para você já, quando receber, já colocar lá. Uma coisa que eu lembro, pelo menos da minha época como aluna, é que você tinha que ranquear, né? Você colocava 3 opções, seu Isso, primeiro e segundo. Ainda é assim, 3 isso. opções. Ainda é Tá. assim, são 3 opções. E e é isso, né? Você coloca, acho que você colocar alguma curiosidade sobre você e seu portfólio, eu acho que é isso. Isso, é assim, a cada 3 meses, né, todo quarter, eles primeiro têm uma reunião que que eles chamam mais ou menos de kick-off barra sneak peek, que é, para você participar, você tem que estar nessa reunião, você não pode se inscrever, assim, não sei se é, mas pelo que eles falam, é isso, que se você quiser participar do Nomad, você tem que ir para essa reunião, que é online, com as pessoas do mundo todo. As primeiras que eu participei, inclusive quem mediava era a Pipa, que é a fundadora, né, da Miami, e que ela de lá dos Estados Unidos. E nessa reunião, algumas agências se apresentam e logo depois disso mandam para você esse documento que é o sneak peek, que tem todas as agências que você pode se inscrever. E aí tem as datas, que como tu disse, Deborah, você abre e, sei lá, você tem uns 2, 3 dias para você mandar tudo seu. Você vai mandar as agências que você quer ir, então você vai ranquear, você vai botar a primeira, segunda e terceira opção, e basicamente você só manda isso, o seu portfólio, e algumas agências pedem curiosidade sobre você, a Media Monks mesmo pediu, mas foi a única que eu me inscrevi que pediu isso, de curiosidade. E aí, dentro desse processo, tem algumas coisas. Por exemplo, para você ir para a Europa, você só pode escolher uma agência se você não tiver passaporte europeu. Porque se você não tiver passaporte europeu, você tem que colocar as agências como a sua primeira opção para dar tempo de fazer todo o processo para você conseguir ir para lá ou não. E aí, na verdade, as agências grandes da Europa que pedem isso. Teve uma que não era uma agência tão grande, não era multinacional, de Barcelona, que eu acabei colocando, inclusive, não precisa, mas todas as outras, Macan, Publicis, Media Monks, você tem que colocar como primeira opção. Então, o que acontece é que você não pode colocar Media Monks, Amsterdã e Macan, Paris, de uma vez só. Você tem que escolher meio que uma maior de lá, porque basicamente você tem que colocá-la como sua primeira opção se você for escolher a agência. E aí, a forma que funciona é, eles mandam para a agência para a sua primeira opção na primeira semana, e a sua primeira opção, tecnicamente, tem uma semana para responder se ele escolheu ou não. Se a primeira opção não escolheu, aí você recebe uma notificação que você não foi escolhida e que você está sendo passada para a sua segunda opção. Por isso que você pode receber a notícia com esse gap, assim. E aí vai variar da agência também, né? Tem agência que demora, porque demora a tomar decisão. Eu mandei na segunda e era para eu receber alguma coisa na próxima segunda, mas eu já recebi na quinta, tipo, 4 dias depois. Mas por isso que o meu foi mais rápido, porque eu recebi a resposta 4 dias depois, mas varia, entendeu? Aí vai depender da agência mesmo. Legal, muito bom. Então, parece que é um processo assim, já tem tudo no lugar, assim, né? Queria saber do portfólio de vocês, então, que, como eu já tinha falado, a Débora adiantou esse assunto, de que depende muito do portfólio, né? Então, eu queria escutar essa experiência de vocês, né? O que que vocês acham, talvez, que foi do portfólio de vocês, que foi responsável por vocês terem entrado ou não. Enfim, se vocês pudessem mostrar também algum trabalho de vocês que tenha
ou sido responsável pela entrada de vocês, ou algo que vocês acham que melhorou muito devido ao estágio de vocês, enfim. Queria entender um pouco essa parte do processo e ver algo que vocês gostaram de fazer. Eu posso falar primeiro. Sobre o portfólio, primeiro, todo em inglês, obviamente, né, para, enfim, as pessoas de lá verem. Depois eu descobri que o meu diretor de criação é brasileiro, mas eu não sabia, não fazia a menor ideia, então tinha que ser em inglês. E a Media Monks, por exemplo, eles deram uma diquinha no sneak peek, então tem que sempre se ligar nas coisas que eles falam. Eles colocaram assim: tem que ter um amor por filmes, já que você vai estar no time de filmes, que é para onde eu acabei indo em Amsterdã. Então eu já coloquei tudo que eu tinha videocase e coloquei lá em cima, porque aí as primeiras coisas que eles viram meu era filme, filme, filme. Eu acho que isso deu uma ajudada assim. Também ganhar prêmio, que eu acho que é uma comprovação muito legal, assim, sabe? Então, o primeiro trabalho que eu coloquei era um que era shortlist no Young Ones, eu acho que isso também já faz eles verem com outros olhos, assim. E também porque eu já tinha passado por uma outra agência multinacional, que era a BTC Avaz, que eu acho que é um outro fator que faz com que eles saibam que você tem alguma experiência, assim, BTC, a Vaz é uma agência conhecida no mundo todo, né? Então, enfim, eu acho que tem tudo isso. E o trabalho que eu vou mostrar, ele é um long copy. Eu fiz ele em uma aula da Miami, e eu gosto muito dele, porque eu fiz com um professor que, para mim, foi muito incrível. O nome dele é Tarek Frank, na aula de long copy. E o motivo que ele é importante é que, quando eu entrei no time de filmes, eu percebi que escrever script é escrever vários long copies, porque um long copy, ele poderia ser um filme, só que você colocou nesse formato e está apresentando desse jeito. E agora, por exemplo, eu tô no time de filmes até hoje, então a minha vida hoje é escrever long copy todos os dias. Então, é por isso que eu vou mostrar isso. É em inglês, então, enfim, é porque ele já tinha sido escrito assim originalmente. É, mas vamos lá, vou ler. A takeaway from Black Mirror: skip ads. If you've watched these series, you know how far technology can go. You know exactly how well AI knows you. Scarily well. They know something. You know they know something. Don't buy a ticket for no privacy land when you can sign up for an ad-free streaming service that offers 13,000 hours of series, movies, and exclusive content that can be viewed in 4K UHD. The best part, your favorite science fiction is just fiction. E aí, no final, era pra Apple TV. Enfim, uma brincadeirinha assim com Netflix e Black Mirror sobre ter anúncios. E aí, é Muito isso. legal. Então, esse você tinha feito antes de aplicar. Isso, exatamente. Muito bom. Você estava no time de filmes, faz sentido, né? Muito bom. E você, Débora, me conta um pouquinho sobre a sua experiência de portfólio e mostra pra gente algo que foi importante para você. Sim. Eu acho que a minha experiência foi muito diferente da Bia, porque eu sinto que, assim, eu já tentei participar para não falar que eu nunca tentei participar de nenhum, eu tentei participar de um prêmio, mas eu acho que eu sinto que ainda isso é muito novo para mim, assim, eu acho que eu ainda estou descobrindo como as coisas funcionam um pouco. Então, não tinha nenhum prêmio, eu também não tinha experiência, assim, eu fiz um freelance de social media um tempo atrás, assim, então eu também não tinha muita experiência. Mas eu acho que uma coisa que, para mim, eu acho que fez muita diferença foi realmente eu me dedicar muito às aulas da Miami e conseguir melhorar muito o meu trabalho. Então, eu vi uma evolução muito grande, assim, com o meu trabalho, da primeira vez que eu me inscrevi, então, no quarto quarter, né? Que eu me inscrevi, e ainda as coisas estavam muito assim, eu estava rasgando ainda, sabe, na direção de arte e nas ideias e tudo mais, e pro meu último já, assim, então eu já estava, né, quase lá saindo da Miami, então eu já estava numa evolução de como que eu construía as minhas ideias, como que eu apresentava elas, como que eu mostrava elas no portfólio, meu portfólio já estava diferente, então, eu acho que, assim, faz muita diferença, óbvio, você conseguir ter prêmios, você conseguir estagiar em outros lugares e você ter experiência de trabalho.
E eu acho que, assim, é essencial. Eu acho que se eu tivesse isso, com certeza também, né, nossa, estaria muito lá na frente. Mas eu acho que também, eh, você também tendo essa experiência da Miami, eu acho que isso não te exclui totalmente, sabe, dessa lista de você conseguir ser aprovada no estágio. Então, Sim, então tá, muito bom ter essas duas visões, né? Um de uma sim, pessoa que já tinha prêmios e a outra pessoa que não tinha. sim, sim. Então, eu acho que e eu acho que é isso, acho que foi muito eu ter me dedicado muito a essas aulas da Miami mesmo, conseguindo tentar melhorar a minha direção de arte lá. E, eu acho que foi isso. E eu acho que também, para diferenciar um pouco do que a Bia mostrou, então a Bia mostrou um trabalho de antes, né, de quando ela foi aprovada, então eu acho que eu vou mostrar um que foi do que eu fiz lá, que eu acho que pode ser interessante. Esse é um trabalho, então, que na verdade, vocês me falam se vocês estão vendo. Um board. Estão vendo? Sim, tô vendo. E esse, na verdade, assim, eu ainda estou construindo, estou mexendo, mas eu achei que de qualquer forma ia ser muito legal eu conseguir mostrar ele aqui, porque ele é um trabalho, assim, pelo menos na Wunderman Thompson, né, de Tóquio, a gente trabalhava muito com a parte de estratégia, de conceitualização da ideia, então era um trabalho muito, assim, muito, muito intenso dessa parte, mais do que a parte de craft final, assim. Então, foi muito interessante de conseguir trabalhar. Então, a gente trabalhava muito, assim, o tempo todo, e só no finalzinho a gente pegava e, tipo, fazia um craft, assim, de, tipo, meio correndo, assim, para a gente conseguir entregar as coisas. Então, agora eu estou voltando e estou refazendo as coisas. Mas, de qualquer forma, eles procuravam imergir muito a gente dentro da cultura. E que era uma coisa muito difícil, assim, né, de você tá fazendo ideias, você está pensando em coisas para atingir culturas que você não faz parte. Então, eu acho que é uma coisa que, para quem quer estagiar fora, é um pouco. Eu acho que é um pouco chocante, assim, no começo, sabe? Às vezes parece uma coisa de tipo, sei lá, faz ideia. Só que quando você realmente bota a mão na massa, você vê assim, nossa, você encontra muitos choques culturais, assim. E o Japão é um lugar com culturas muito diferentes, eu acho, assim, né, daqui. Então, foi muito interessante todo esse processo, foi muito árduo. Nossa, muitas ideias que foram gogadas nesse Eu meio. imagino também, você falando sobre o Japão, que além de ser muito diferente do Brasil, eu acho que deve ter muita diferença também a cultura assim, de japoneses que ainda moram no campo, digamos assim, e que moram na cidade. Não sei se rolou esse papo lá, mas assim, você falando me fez pensar nisso, que tem muita gente que mora ainda, sei lá, na montanha, não sei o que, aí você compara com uma pessoa que mora em Tóquio, é tipo totalmente diferente, né? Outra vida. Sim, sim, é muito diferente. É, eu acho que cada nicho assim é muito específico e são coisas às vezes que a gente nem para muito para pensar. Então, por exemplo, esse é uma marca de absorventes e lá é um tabu muito grande ainda você falar sobre menstruação. E muita coisa, assim. Então, por exemplo, uma coisa que acontece é de eles não têm também muito absorvente interno, porque tem todo um tabu em, tipo, colocar absorvente interno. Então, ou de quando você vai comprar um absorvente, eles colocam dentro de um saquinho opaco para não ver por conta da vergonha, assim, sabe? Então, são muitas questões, assim. Então, bom, teve essa marca e o briefing era basicamente para a gente que o Japão ainda tem muito tabu em relação à menstruação e para a gente fazer algo a respeito e para a gente tocar em algum tabu. E como que a gente consegue tocar num tabu quando a gente não conhece nada de uma cultura, né? Tipo, o que é um tabu e o que a gente pode tocar, e ainda mais falando que a gente está falando com uma marca. Então a gente não pode só sair falando um monte de coisa, né? A gente tem ali um limite que a gente precisa também lidar. Então foi uma grande assim pesquisa de várias coisas, muitas ideias. E uma das coisas que eu acabei descobrindo foi isso, que tem basicamente, né, tem os onsens, que são tipo casas de banho, assim, e lá, quando você tá menstruada, você não pode entrar. E acho que mesmo assim, se você puder, é uma coisa que não é muito bem vista, elas também não se sentem muito confortáveis, elas se sentem muito desconfortáveis de estar lá, de poder sujar, enfim. E é uma coisa que, assim, por exemplo, a gente que tá aqui, a gente já vê isso como uma forma, uma coisa muito mais natural, sabe? A gente tá na praia, a gente vai mesmo assim, na piscina e tal, e a gente sabe como as coisas funcionam, e, enfim, é uma coisa muito diferente.
e lá já é uma coisa que, assim, tipo, já a primeira coisa que, quando fala disso, é tipo, sujeira. Sujeira e, tipo, uma coisa feia, uma coisa que vai causar um desconforto, porque também lá é uma sociedade muito voltada para o social, assim, nada é muito individual. Então, tipo, vai causar um desconforto no outro, então já não pode. E, enfim, e daí a ideia, então, foi basicamente, como era uma marca de absorventes, eles tinham muitos produtos, era de trazer, então, inserir esse novo produto, que seria essa parte de baixo porque muitos onsens você tem que ir sem roupa, né? Mas então seria um produto que você poderia usar e que era a parte de baixo de um biquíni e aqueles biquínis que são absorventes, né? E com isso também fazer parcerias com outros onsens que eles liberariam você entrar sendo menstruada. Então já seria o suficiente para causar um certo desconforto, mas ainda assim conseguir conversar com a marca, enfim. E aqui também mostrando, tipo, bem por cima, assim, e foi basicamente essa ideia, né? Mas mostrando assim um pouco por cima, né, que teve todo um processo de pesquisa, de como que foi, daí eu pesquisava em japonês, não sei ler nem escrever japonês, muito básico, mas então eu usava o Google Tradutor o tempo todo, assim, então é isso, ficar buscando e tal, e busca, e pesquisa, e traduz, então foi todo um processo, assim, muito, muito interessante, e eu acho que foi muito isso que a gente trabalhou na Wunderman, assim, é muita pesquisa de cultura e tal, e você vai para os diferentes meios, e, então foi isso. Muito legal, parabéns para as duas. Bom, agora que vimos essa parte de portfólio e tudo, eu queria saber de vocês como foi a experiência em si de trabalhar nesses estágios, o que que foi um choque cultural, o que que não foi, como a Débora também já começou a falar um pouquinho sobre isso, o que que foi um choque cultural, o que que não foi, o que que mais te surpreendeu, o que que foi o mais legal, o que que não foi tão legal, até as partes mais práticas, tipo, por exemplo, moradia, se foi fácil de achar, moraram com outros alunos, enfim. Queria saber dessa parte da vivência mesmo. Pode começar, Beatriz. Vamos lá, então. Começando pela moradia, foi a parte facilmente mais difícil de tudo, mas tem um motivo que é porque Amsterdã, especificamente, é um lugar que está passando por uma crise de moradia muito grande. Então, assim, no final das contas, eu acabei morando com 3 franceses e no meu período que eu estava lá, 2 pessoas passaram pela nossa casa para ficar na sala por um tempinho, assim, porque não tinham para onde ir. Então, realmente, Amsterdã foi muito complicado de achar um lugar para ficar. Eu tinha que ficar antes de viajar, olhando no Facebook. Quando eu cheguei lá, troquei de casa, fui para outra. Que aí, a casa que eu fui, que eu acabei ficando mais tempo, né? Eu passei 3 semanas em uma, depois o resto nessa outra casa. É, foi através da agência que eu consegui. Então, quando eu cheguei na agência, eles têm um grupo do Slack que eu mandei lá, dizendo: Ah, gente, tô procurando um lugar para ficar logo no meu primeiro dia. E aí, uma menina já respondeu, dizendo que, eu tenho uma amiga que tá. Então, foi muito assim, do boca a boca mesmo, sabe? E aí, eu fui, conheci a menina, vi que, enfim, tava tudo certo e acabei me mudando. Tive muita sorte, graças a Deus. No final das contas, eu morei na rua que Rembrandt morou na vida dele toda, mas não, Legal. realmente não foi fácil, foi suado para conseguir e no final deu tudo certo. E em relação à vivência, sim, obviamente você vai morar fora, é uma experiência muito mais do que de carreira. Muda sua carreira, mas também é uma experiência de vida. Então, Amsterdã é difícil de achar um lugar para morar, mas é porque todo mundo quer morar lá. Dá para entender porque é difícil. Porque realmente é uma cidade muito incrível, assim. Ela é uma cidade grande, mas ela não é aquele mundo que é Paris, que é Londres, que você demora horas e horas para chegar do outro lado. Se você tiver uma bicicleta, você chega em qualquer lugar em 20 minutos. E é isso, assim. Eles têm meio que, digamos que essa tecnologia para você ir de um lado para o outro muito facilmente. É uma cidade cheia de jovens, então, se você tá nos seus 20 e poucos anos, assim, é o melhor lugar para você tá, para conhecer gente, e, enfim. Em relação à agência, meu maior choque fácil, assim, não de cultura, porque eu acho que é uma coisa da Media Monks especificamente, é que os prazos lá são de agora para assim, o mais rápido possível que você conseguir me entregar. Não tem prazo, é tipo, faz, quando estiver pronto, me manda. E no Não começo tipo, semana que vem tem reunião. Não, é a hora que estiver pronto, vem correndo aqui. é isso, assim, Nossa.
A minha sorte era que o meu chefe, ele é brasileiro, é o diretor de criação, né? E aí o time era eu, mais dois também flamingos, né? Uma da Miami de Madrid e outra da Miami da Alemanha, que já estavam lá. A menina de Madrid estava no terceiro quarter, isso é, desde o começo do ano, e o menino da Alemanha estava no segundo quarter, também na Media Monks. E aí a gente sentava junto nas quatro e eu ficava virando para ele e mostrava e ia meio que lidando com isso assim, mas eu tava acostumada com, tenho 2 dias, vou relaxar. Não, lá não é. Lá é tipo assim, faz logo e entrega. E, enfim, tem muitas histórias, né? Mas basicamente, assim, de coisas principais foi isso. E a melhor parte, com certeza, as pessoas. É incrível, assim, conhecer gente do mundo todo, meus roommates franceses, que, enfim, vou levar pra sempre, com certeza. Ah, isso com certeza. Eu tenho amigos da Miami que até hoje, assim, eu falo sempre, é muito legal essa conexão mesmo. É muito intenso, né? Eu acho que isso vale dizer. Se estudar na Miami no Brasil já é intenso, fazer esses estágios é ainda mais intenso porque está fora, você não conhece ninguém, então você também forja, sinto que forja mais rapidamente, né, com as pessoas. É, vamos lá, Débora, e a sua experiência, como foi? Eu acho que de moradia também, falando de Tóquio, é um pouco difícil mesmo, assim, a moradia. Mas dá para achar. É só difícil também os sites também por mais que Japão seja, falam que é muito tecnológico e tudo mais, mas ele tem uma parte, eu acho que o tanto que ele é tecnológico é o tanto que ele é muito retrógrado em muitas coisas. Então, enfim, a moradia é um pouco difícil, mas é achável. E eu acho que, para mim, em relação a choques culturais, eu acho que é, é um país muito diferente, assim, né? Muito diferente. Eu acho que a gente, enquanto país Brasil e país latino, é muito expansivo e tudo mais, e lá é uma coisa muito, o silêncio é muito importante. Então, tem muitos lugares que valorizam muito, assim. Tem até um restaurante que eu fui que ele tinha uma plaquinha que você dava pro garçom, assim, quando estava muito barulhento. Ele falava assim, tá muito barulho. E daí eu não sei o que ele ia fazer com isso, mas era uma coisa que já também vieram uma vez e falaram assim, a mesa do lado tá muito barulho para vocês. E, E enfim, você, tipo, sou do Brasil, você não tá não, a gente entendendo. nem Isso tava para mim reparando, é. assim, sabe? Era uma coisa que a gente nem ligava, e coitada, as pessoas estavam só num happy hour, assim, não sei, enfim. É, mas eu acho que eu acho que foram todas assim experiências e eu acho que para mim eu acho que talvez um choque em termos de agência assim foi que lá tem mesmo que eu estivesse num time internacional eu sinto que por estar no Japão a hierarquia era um pouco ainda, sabe, se sentia ainda bastante da hierarquia, assim. Então, quando a gente tinha a presença do nosso chefe, que era, né, o chefe geral, assim, a gente tinha que chegar lá, a pontualidade é muito, assim, se é 7 Rígido, não tem 15, discussão, né? não, é tipo segundos, assim. Então, você não podia estar nem um segundo atrasado. 30 segundos era muito. Então, Gente, eu principalmente quando jamais tinha... poderia trabalhar neste país. Eu tenho Não. jamais. Isso era diferente, Se eu assim. fosse aluna agora, escutando a live, eu falaria: Japão, ó, esquece, vou Sim, como turista. sim. Essa era uma coisa que realmente, assim, era bem... Até, daí é isso, quando o nosso chefe, assim, More, ele vinha participar das nossas reuniões, a gente tinha que chegar, tipo, alguns segundos antes dele, porque é um conceito de que, assim, você não pode fazer ele perder tempo. Então, tinha um pouco disso, assim, também, que eu acho que para mim foi, né, enquanto uma boa brasileira, foi um pouco diferente, assim. Aprendizado, vamos chamar isso de aprendizado, vai. Aprendizado, assim. Então, teve isso. E eu acho que, assim, eu acho que de parte boa, eu acho que é, foi... Eu acho que, assim, enquanto falando da agência, assim, e das coisas que a gente tem que fazer, eu acho que puxando o gancho disso, desse trabalho que eu acabei mostrando, eu sinto que eu desenvolvi uma sensibilidade muito grande em relação a culturas, assim, então de você conseguir entender coisas que você precisa fazer relacionadas à cultura que são muito de que você não faz parte, mesmo, por exemplo, estando aqui e precisando fazer coisas aqui, é, é um olhar muito diferente que você traz, porque, assim, estando aqui é muito mais fácil, tipo, as coisas são muito mais fáceis, afinal você vive essa cultura, então as coisas
acontecem, né? Mas eu acho que o gancho de como você faz esse mecanismo de pesquisa e ideia, e essa sensibilidade cultural você tem, acaba sendo muito diferente pela experiência que você passa, assim. Uhum. Então, eu acho que isso foi uma coisa que com certeza eu vou levar, assim, comigo. E mesmo para Muito bom. estágio, assim, se você não for presencialmente, fizer ele só online, eu acho que mesmo assim é uma coisa que ainda assim é um impacto muito forte que você tem culturalmente. Lógico que, assim, depende muito do quanto você se doa também pro seu estágio, quanto você consegue estar lá. Mas eu acho que é uma experiência muito válida de qualquer forma. Não, total, faz muito sentido, ótimo. Temos duas perguntinhas aqui já. Eu acho que ia perguntar para vocês, vocês já meio que falaram, mas assim, se pudesse resumir em uma frase, qual o principal aprendizado que vocês levaram dos estágios? Difícil, né? Nossa, é difícil. Eu acho É que muita coisa. é muita coisa, mas eu acho que para mim, então, já puxando o gancho do que eu acabei de falar, foi muito isso, foi essa sensibilidade é, de, eu acho que num geral, assim, tanto cultural em questão do trabalho, quanto para uma adaptação estando num lugar diferente, enfim, eu acho que para mim foi isso. Acho que me parece que assim, como fala, quase que isso um interruptor de luz, né? Você abre uma porta, ou parece que abre um caminho novo no cérebro, né? Ou pelo menos eu me senti dessa forma também fazendo Sim. os estágios. E você, Bia? Meu Deus, um dia desse eu tava escrevendo, eu escrevi assim 15 coisas que eu aprendi enquanto eu tava lá. E eu, tipo, fala uma. Mas eu acho que se for pra resumir assim, as mais importantes, isso é em relação à vida e à agência. É, é, todo problema tem uma solução. Tipo assim, eu tava sozinha, então tudo que eu passava por lá, eu colocava na minha cabeça, tá bom, eu tenho agora esse problema que eu tenho que resolver. E aí depois eu tava comemorando que eu tinha resolvido esse problema, já tinha vindo outro, mas assim, foi a partir disso, problema-solução, que as coisas fluem na vida. E também, às vezes, um não da sua vida tem alguma coisa muito legal por trás dele, entendeu? Então, gosto dos nãos também. Depois que, enfim, que eu Confie, isso. confiar um pouco. Né? Legal, muito bom. Bom, vamos responder umas perguntinhas aqui então, daí a gente volta para o nosso roteiro. Vamos lá, não consegui ler, mas eu vou lendo, a gente vê se tem como condensar um pouco. André quer saber se a passagem, hospedagem, refeição e afins é paga por quem? Isso eu meio que já posso responder, é paga pelo aluno, certo? Sim, a passagem e hospedagem na Media Monks, isso vai depender 100% da agência. A gente tinha café da manhã e almoço e também transporte em toda a Holanda, de graça. Incluso, tá. Tipo VR holandês. Não, era um café da manhã e almoço era dentro da agência. Eles têm um chefe Ah, lá. tá, legal. E aí a Ai, que gente demais. era ótimo, assim, eu super economizava. Em casa eu só tinha pão, ovo, tipo, só essencial, porque as refeições importantes eu comia lá. E transporte é o cartão business, né? Que aí você pode ir pra tudo, na Holanda toda. Tá, Débora? Na Wonderman a gente não tinha nada. A gente tinha só muita fé, assim, que as coisas iam funcionar, mas para não falar que a gente não tinha nada, como a gente trabalhava com Coca-Cola, a gente tinha as bebidas da Coca-Cola lá, mas a gente que tinha que puxar tudo mesmo. Tá. Aí a segunda pergunta do André é se o estágio é remunerado. Não, assim, eu acho que existe um caso que é se você for cidadão americano, ou se você tiver, tipo, green card, nos Estados Unidos é remunerado sim, mas todos os outros não. Legal, obrigada, André. Gabriela quer saber como funciona para selecionar se eu quero a vaga remota ou presencial. Eles perguntam no formulário. Lá tem escrito se você tem algumas que é assim, só presencial. Tem outras que é presencial e remoto, tem outros que é híbrido e tem outros que é só remoto. O meu, no caso, era só remoto. E eu perguntei para ele se eu poderia ir presencialmente. Então, acho que até por isso que a gente não tinha nada, porque na verdade não era para a gente ir em tese. Mas
por conta, por Mas várias isso é uma ótima dica que você está passando também. Acho muito legal você ter falado isso, que assim, por mais que esteja lá só online, vale a pena perguntar se a pessoa é, realmente tem muito interesse de ir, não sim, custa nada perguntar, o não já está lá. sim, É só, sim, né? sim, sim, não, total. Eu acho que o não você já tem, então você só dá uma perguntadinha assim. Mas é porque também o Japão estava com uma questão que ele só abriu agora, né? No começo do ano, então mais por Recente. conta disso, sim, ele abriu muito recente. Até quando eu estava lá, a máscara ainda era obrigatória e tirou enquanto eu estava lá. Então, Uhum. enfim, teve Então é isso capaz de também. no futuro até Tóquio ter mais opções, né? No futuro, já que está começando agora, capaz Sim, né? Ficar sim, mais sim. Então, legal. eu acho que é isso. Obrigada, Gabriela. Agora temos uma pergunta da Kátia, não sei. Ela quer saber, deixa eu ver, se a gente tem alguma ajuda para encontrar a hospedagem, se a Miami já tem lugares que recomenda ou algo assim. Na minha época, tinha muito grupo de Facebook, grupos de alunos internacionais da Miami, então as pessoas sempre falavam, procurando quarto, sei lá, em Tóquio. Aí, mas vamos lá, como é que tá hoje em dia? Então, pra mim, não tinha. Era tipo assim, cheguei, era tudo mato. Isso foi agora, tipo, em maio, não tinha realmente nada, assim, eu não conhecia ninguém. é, Então, foi um pouco mais difícil, assim, porque eu tive que procurar tudo um pouco sozinha, assim. As pessoas da agência me ajudaram, a gente trocava e-mail, mas tudo começou a acontecer mesmo quando eu cheguei lá presencial e consegui mandar mensagem para as pessoas. Mas, por exemplo, agora, quando eu tava, eu conheci outros flamingos, né, do mundo todo, e isso é uma coisa que todo mundo do mundo fala que tem essa dificuldade, assim, de quando tá indo para um lugar novo. E aí, o meu amigo Santi, ele criou um grupo do WhatsApp chamado Flamingos Worldwide, e é livre para qualquer pessoa da Miami entrar, e tem gente do mundo todo, então eu acho que agora talvez fique um pouco melhor, porque a gente vai poder. Assim, eu já mandei dica para um monte de gente que perguntou por lá. Teve uma menina que estava vindo É. para São Paulo. Ó, Aí minha opinião, ouvindo você falar agora, porque na minha época tinha muito grupo e era muito fácil o pessoal achar. Eu acho que a pandemia que deu uma zoada nisso, porque antes tinham vários grupos, assim, todo mundo que se mudava para Miami já chegava com apartamento, já chegava com quarto, não, e com já certeza. entrava antes. Aí acho que Porque eu agora acho é que capaz de ir melhorando, né? Pós-pandemia, acho que vai melhorar mais, assim, ao longo dos próximos anos. exato. Não, agora, para o pessoal que já tá indo agora, eu já sei que tá melhor, entendeu? Então acho que já vai ajudando. É. Alguma coisa a acrescentar, Débora? Não, eu acho que para mim foi mais ou menos isso mesmo. Legal. O Fernando quer saber se pode rolar uma efetivação ou o intuito é justamente ir conhecer lugares diferentes através do estágio. Pro meu caso, não. Assim, eu falo para Wunderman Thompson Tóquio. Eles não estavam contratando no momento, mas eu sinto que é muito de agência para agência. Depende muito da Total. demanda, depende muito de muitas coisas, assim. Então, para eles não estavam contratando no momento. Assim, da mídia Monks Amsterdã, mesma coisa, assim, mas era uma coisa 100% por causa da agência e 0% por causa da escola, da gente. Tanto que tinha uma amiga minha que passou um tempão, e assim, meu diretor de criação, ele queria muito contratar ela, e não conseguiu por causa de coisas de forças maiores, mas não, assim, é possível sim, se acontecer de ter uma oportunidade, pode acontecer sim. É. Não, eu acho que é super possível, que eu acho que é um pouco da pós-pandemia ainda estamos sob esses efeitos, eu sinto isso. Mas uma dica que eu tenho, assim, que eu lembro dos meus amigos da Miami e tal, é de fazer esses estágios, é de ir com muito sangue nos olhos, sabe? Se a Sim, ideia é ir e ser efetivado, vai assim preparado para não dormir, para não. O foco é ficar lá. Ah, eu faço. Ah, isso eu faço também. Isso eu também faço. E aí existem mais chances de talvez não ser efetivado naquele momento, mas potencialmente no futuro, uma pós-formatura, sabe? Tipo, sim. ai, me formei, tá aqui meu portfólio, né? O dia de amanhã a gente não sabe. Então, Mas Fernando, eu acho que acho se que é você muito tem esse isso. intuito, fala, desculpa, Não, Débora. mas é que eu acho que é muito isso, porque inclusive tinha o DA Júnior de lá, ele foi um estagiário da, da Miami. Então foi Ótimo. muito isso, assim, o Alex, né, que então era o meu chefe, ele falou assim, então eu lembrava dele, que assim, foi um estagiário muito bom, e até mesmo
como eu também, né, queria ter essa oportunidade de ser efetivada, eu tentei até o meu último segundo, assim, vai que surgir alguma coisa, a gente nunca sabe. Mas daí, como o meu chefe ele acabou gostando muito de mim, ele falou assim: ah, então, se eu encontrar algum freelancer aqui, assim, eu também vou te ajudar muito a tentar encontrar um trabalho aqui. Então, eu acho que essas coisas valem muito a pena. A porta tá aberta, na verdade, Sim, né? sim, Surgindo uma oportunidade, total. muito bom. Vamos lá, a Letícia quer saber quanto tempo vocês tiveram. As meninas já falaram um pouco no começo, mas vocês podem, então, resumidamente responder, meninas. Quanto tempo vocês tiveram para resolver as burocracias ainda no Brasil e a mudança de país depois que foram aprovadas? Então, nossos tempos foram diferentes, né? Então, eu tive mais ou menos uns 3 meses, aproximadamente, para resolver. Então, eu achei que foi tranquilo, assim, porque, por exemplo, eu fui como turista, porque na Europa você, como brasileira, pode passar 90 dias lá, e no meu contrato com a Media Monks estava escrito, assim, claramente, isso não é um contrato de trabalho, é uma experiência de estudo, né, por causa da Miami. Então, por esse motivo, foi 100% tranquilo de eu ir sem precisar tirar um visto. Então, enfim, três A meses, parte da moradia foi a mais complicada, então. A parte burocrática foi suave. super, super. Assim, com uma Legal. semana chegou, assinei, tudo certo. Ótimo. Eu acho que, Débora? na verdade, agora que eu tava pensando, eu acho que realmente foi mais ou menos uns 3 meses mesmo, Bia. Tipo, eu acho que porque assim, o que eu tava lembrando era que a minha parte muito burocrática foi o visto, que inclusive agora não tem mais. Então eu fiz todo esse processo à toa mesmo, porque agora o visto tá liberado para ir pro Japão de turista. Então eu fui, eu acho que uma das últimas pessoas a ter pego todo esse processo muito burocrático que eu tive que fazer para entrar lá. E, e isso que eu acho que deu uma atritada no tempo, assim. Então, para mim, pareceu que o tempo foi muito menor, mas eu acho que foi mais ou menos esse mesmo, porque para o visto sair, ele demora mais ou menos isso, sei lá, Também dois demora, né? meses. Então, e eu fiz tudo muito assim no tempo, assim, correndo contra o tempo. Enfim, então eu acho que foi mais ou menos isso, 2, 3 estourando, assim. Legal. Temos mais uma pergunta aqui, então. Na redação, a questão do processo criativo ao receber um briefing, como construir um brainstorm, desdobramento, etc., é semelhante nas agências brasileiras ou varia de caso a caso dependendo do país? Então, é porque eu fui para a Media Monks, que ela é uma agência que por si é muito diferente de todas as outras agências assim do mundo. A Media Monks ela tem uma premissa que é: vamos cortar processos, vamos ser tecnológicos, vamos ser diferentes do tradicional. Então, por exemplo, na Media Monks não existe os departamentos normais que a gente vê aqui no Brasil, que é atendimento, uma pessoa que é mídia, uma pessoa que, enfim, lá não existe atendimento. Então, o que existe são producers, eles são produtores, mas é feito de uma forma completamente diferente. E também, como eu trabalhava como assistente do diretor de criação, é, eu não entrei, não tenho atendimento, eu não entrei em contato com ninguém assim. Então era uma coisa que para mim foi um pouco difícil de me adaptar, porque era literalmente no boca a boca. Ele virava, era 100% presencial, então assim, a gente tava lá o dia todinho. Ele virava para mim e fazia: Bia, faz isso. E aí, inclusive, na primeira vez que aconteceu, foi um pouco estranho para mim entender que esse era o primeiro job que ele estava me passando, porque eu já tinha passado por duas agências aqui no Brasil e todas tinham aquela formalidade de qual é o job que você vai fazer agora, um prazo bem bonitinho, um briefing, tudo escrito. Lá é uma loucura que eles mandam um monte de e-mail, diz assim: ó, essa aqui é a pesquisa, aí depois marcam a call, explica como é e diz: faz. E aí você tem que ir e fazer. E assim, agora que se passaram 3 meses, eu me acostumei, né? Tipo, depois de um tempo eu me acostumei com isso, mas é muito diferente. Então, eu acho que varia muito de agência para agência, mas também a Media Monks talvez não seja a maior referência, digamos assim, porque ela é bem diferente de outras agências, as mais tradicionais, sabe? Entendi. E você, Débora? Calma aí, a pergunta era sobre o quê? Eu me perdi.
É muito Eu tava diretora muito de arte, gente. envolvida. Ela tipo já, visual, brincadeira. Ai, eu tava muito É envolvida com o que a saber Bia tava a falando. diferença ao receber um briefing, o que que você sentiu de diferente do Brasil versus Tóquio? Eu sinto que. Ou se teve alguma diferença ou não, né? Uhum. Hum, eu não sinto que eu senti, assim, em relação a receber briefing, porque eu acho que o meu era mais brifado, assim, pelo que a Bia contou, o meu era mais, tipo, briefing mesmo. Eles procuravam fazer esse filtro pra gente conseguir, pra eles darem pra gente um briefing, tipo, qual que é o background cultural, com não sei o que e tal, com um pouco mais de estrutura. Mas tinha uma demanda meio assim, a gente tinha alguns projetos que iam ser ao longo do quarter, né, pra gente ter projetos finais, mas a gente também, às vezes, recebia uns projetinhos ao longo, assim, porque entrava um cliente, daí eles queriam algumas ideias e tal, e daí, de repente, era tipo, gente, pra depois de amanhã esse aqui, viu? Tchau. Então, tinha um pouco disso, assim. Mas eu acho que, assim, em relação a briefing, acabou sendo, para mim, meio parecido. Parecido, Uhum. entendi. Eu ia fazer essa pergunta sobre diferenças e tal, e só se tem alguma coisa assim que vocês acharam muito diferente das experiências, que é premiações, mentoria, portfólio, projetos pessoais, dá uma pincelada assim, se alguns desses itens vocês sentiram que é muito diferente do que a gente experiencia aqui. Uhum. Para mim, eu sinto. É porque premiação realmente eu não tive muito contato lá. Mas a única coisa, realmente, assim, tipo, por exemplo, para falar de portfólio, que é uma coisa que agora, como eu estou construindo portfólio voltado pro Japão, então foi uma coisa que eu comecei a pesquisar. Eu acho que assim, a única coisa que eu senti diferença foi porque isso é uma coisa que eu ainda vou ter que mudar, mas assim, quando você coloca lá no sobre mim, você escreve em terceira pessoa. Mas assim, como são as pessoas, quando elas vão contratar alguém internacional, elas esperam meio que o seu portfólio ele tem uma cara internacional mesmo, assim, sabe? Não tanto de tipo, é Ótima igual o pessoal dica. daqui. Então, se eles querem contratar alguém internacional, eles vão procurar alguém internacional, sabe? Eles não vão procurar, Sim. senão eles Isso é uma procurariam. ótima dica, assim, para ter dois portfólios em stand-by, um para um mercado, outro para outro. Uhum, sim, sim. Bia? Então, diferença do Brasil como um todo, assim, foi completamente diferente a experiência que eu tive nas agências do Brasil. E, de novo, talvez seja porque a Media Monks é uma agência muito diferente das agências mais tradicionais. Então, assim, processos completamente cortados e diferentes. O tipo de trabalho que eu fiz, então, por exemplo, na BTC, eu fazia muito título, muito print, muito redes sociais, que é uma coisa que eu sinto que no Brasil é muito importante, que na agência, na outra Black Ninja também fazia muito isso. E na Media Monks, eu estava no time de filmes, né? Então era diretamente com a parte de filmes, então também tem isso. Clientes enormes, não tinha nenhum projeto que a gente participou, apenas um fuso horário. Então, todo o projeto era com gente de Amsterdã, e com gente de LA, e com gente de Nova York, e Buenos Aires, ou então era com o outro lado, que era com Singapura. Então, enfim, não tinha nenhum momento que era só um fuso horário. Eram vários fuso horários rodando ao mesmo tempo. Então, projetos que estavam rodando 24 horas por dia, basicamente. Uau! E também para você parar pra pensar, por isso que agora eu comecei hoje, né, no primeiro dia que eu voltei, mas que para eles funciona eu ficar online, porque eles já estão acostumados a trabalhar com uma pessoa que vai acordar só daqui a 5 horas depois que você começou o seu dia. Lá é completamente normal, assim, não existe essa dependência da pessoa estar onde você está, entendeu? É basicamente isso, assim. E mais um ponto também foi a autonomia que eu tive, porque até hoje, assim, eu nunca tinha nunca tinha deixado, assim, no Brasil, quando é que eles deixariam um estagiário fazer um vídeo para o YouTube do Banco do Brasil, digamos assim, nunca. E eu fiz um vídeo para PayPal, um script praticamente sozinha, e foi gravado, vai ser postado já já, e várias outras coisas, assim, super enormes que o diretor de criação dizia, vai, faz, e é indo, entendeu? Assim, então, foi muito incrível, assim, uma coisa que no Brasil não chega bem perto. Acho que aqui existe mais essa proteção de, é estagiário, vamos ter um filtro maior, não sei se, né, não sei se vamos deixar liberar ir lá,
bem mais ok, assim, então foi massa Nossa, isso. muito legal. Parabéns. Muito legal. Vamos lá, então. Temos agora pouco tempo, mas vai, 2 perguntas. Então, aguentem aí, gente. Estamos quase no final. A Ana quer saber, que a gente já respondeu, Ana, mas eu vou pincelar aqui rapidinho, tá? Que vocês tiveram alguma entrevista online antes de receber a aprovação e como foi esse processo depois do preenchimento do formulário? Então, eu acredito que não tem entrevista, certo? Pelo que vocês escreveram, não tem. E o processo, depois do preenchimento, é que elas recebem a aprovação ou não. É isso? Era isso que vocês contaram, né? Basicamente isso. Mas se tiver alguma pergunta, Ana, acho que as meninas estão super disponíveis depois, né? Se quiser entrar em contato com elas no LinkedIn, alguma coisa assim, acho que elas também estão super abertas. Então vamos lá, últimas 2 perguntas, assim. Primeiro, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês acham que o brasileiro se dá, no geral, lá fora? E alguma dica, assim, para quem está aqui? Imagino que quem está aqui está interessado em fazer. Então, como que os brasileiros se dão? O que que vocês sugerem? E esse processo de networking, né? Porque nas nossas conversas antes da entrevista, vocês duas comentaram sobre como o networking foi uma coisa muito importante, de que vocês levaram disso, né? E tanto a importância de fazer isso enquanto vocês estão lá. Então, contem um pouco dessa parte, por favor. Eu acho que para mim a questão. Calma, a primeira pergunta qual era? Eu esqueci de novo, É mas é tipo, porque foram como o duas. brasileiro se dá no geral lá Ah, é fora, verdade. sabe? É, Alguma dica que vocês tenham, assim, ai, sim. enfim. Não, então, é porque é uma coisa muito interessante até, porque eu acho que, pelo menos assim, falando então, né, do Japão, lá eles são muito fechados, né? Eles são bem reservados e bem na deles. E uma coisa bem interessante, eu acho que é por a gente ser mais expansivo, assim, causava também uma aproximação maior, sabe? Era uma coisa que eles gostavam de ter esse calor e de ter esse tipo de energia. Mas uma outra coisa também, acho que falando de brasileiros especificamente, que eu achei muito interessante, eu acho, mas é porque, assim, como a gente tem uma variedade cultural muito grande dentro do nosso país, eu acho que a gente tem uma facilidade maior em conseguir se adaptar e conseguir enxergar coisas culturais diferentes de outros Que países. legal. Isso eu Uhum. achei muito, muito interessante, assim, porque era muita coisa. É que também, como né, eu tenho ascendência japonesa, eu acho que muitas coisas eu já peguei, assim, de tipo, de convivência e tudo mais, mas mesmo assim, falando de outras culturas, assim, que eu acabei morando junto com outras pessoas e tudo mais, eram coisas, assim, por exemplo, morando com italianos, assim, eu já tive um contato, um convívio com italianos, então eu acho É. que são Eles ficam coisas, bem surpresos, né, com a quantidade de coisas que a gente conhece no geral. Eu sim, senti isso. sim, Tipo, nossa, muito, mas você conhece isso? Ah, não, a gente tem isso no Brasil. Mas como assim? sim, é muito isso. Então, eu acho que a gente tem é muito propício, assim, a trabalhar fora, sabe? Porque acho que a gente tem uma adaptabilidade muito grande a outras culturas. E muito receptivo Tá, também, sabe? É tipo de você ir para... Porque eu acho que aqui é muito fácil de você ir para outros, sei lá, colônias de imigrantes, e você vai e você vê muito isso, sabe? Então, é uma coisa total. que eu vi que eu acho que era uma coisa que eu senti fora. E dicas de networking, como fazer isso bem fora, como continuar isso, ou Sim, enfim, se teve esse tipo de oportunidade lá. sim. Não, eu acho que para mim, é isso que eu tava até comentando com as meninas antes, eu acho que para mim isso foi o X da questão, assim, de tudo. Foi o networking, assim, porque é isso, nem sempre você vai ter uma oportunidade em alguma agência, mas isso eu acho que é porque é uma questão do meio que a gente trabalha, sabe? A agência é assim. Então, nem sempre vai ter uma oportunidade de trabalho, mas isso não você não fica esquecido, sabe? Eu acho que você meio que vai com a cabeça de que provavelmente não vai ter trabalho, não vai ter uma oportunidade de trabalho, até porque é muito difícil por conta de ser internacional, de que, sabe, ter que assinar contrato, enfim, é muita coisa. Mas eu acho que você deixando a sua marca lá, sabe, você se dedicando muito, você conseguindo deixar uma marca lá, eles ficam muito encantados, assim, com você, e eles podem te dar uma oportunidade, tipo, te dar uma oportunidade no sentido de que, assim, eu conheço fulano, eu consigo te indicar, às vezes, assim, quando eles veem que você se interessou mesmo, e você tem um coração aberto para você ir, eles confiam no seu trabalho, eles também confiam em dar o nome deles para te indicar, sabe? Então, eu acho que isso te abre muitas portas, assim, de você ter nomes internacionais te indicando e pessoas, assim,
realmente confiando no seu trabalho, sabe? Então, por exemplo, eu tô com plano de voltar para lá em janeiro e sem trabalho, assim, mas eu tô, né, tô nessa busca agora, tô construindo portfólio e refazendo meus trabalhos para é, conseguir algum trabalho lá. Mas o Alex, né, o meu chefe, ele já falou assim, que ele gostaria muito de conseguir me ajudar, assim, com essa busca de se tiver algum Um freelancer, freela, alguma coisa, assim, né? qualquer coisa. Então, assim, isso está sendo muito essencial para mim, para eu ter uma base de trabalho, para eu ter, enfim, eu acho que para mim isso foi muito essencial. Legal, muito bom, Pia. Então, assim, concordo com tudo que tu falou, assim, tem algumas diferenças, por exemplo, Amsterdã é um lugar muito internacional, então, inclusive na agência teve um dia que teve um almoço brasileiro, feito por brasileiros, que eu e meu chefe, que também era brasileiro, a gente não sabia nem quem eram essas pessoas, assim, então, de tanto brasileiro que tem lá, sabe? Mas dá para responder as duas perguntas, falando sobre meu primeiro roommate, David, que a primeira coisa que ele falou quando eu cheguei lá, ele é da Geórgia, do país Geórgia, então é um país bem pequenininho na Europa, né? E ele falou assim, o Brasil dá os melhores jogadores de futebol e os melhores criativos. Então eu acho que criativo brasileiro, assim, se vira em qualquer lugar, sabe? Assim, tem muitos sempre. É. E sobre network, estando lá, deu para perceber que o mundo é um ovo. Porque quando eu tava falando sobre essa primeira casa que eu ia ficar, é, ela, eu falei com o David, né, que ele ia ser um dos roommates que morava lá, e eu disse que estava indo para Media Monks. Aí ele fez, e disse que era brasileiro. Aí ele fez, eu conheço um brasileiro da Media Monks, porque ele trabalha com UX design. E me mostrou o Instagram, que no caso era o meu diretor de criação, mas eu não sabia disso ainda. E, ok, eu fui, entrei no Instagram dele e vi que em comum ele seguia simplesmente um tio meu que mora em São Paulo. E eu fiquei, meu Deus do céu, um cara da Geórgia, que eu tô falando sobre morar em Amsterdã, conhece um brasileiro que conhece um tio meu. Então, assim, o mundo é um ovo, todo mundo se conhece. E então, o resumo é: faça o seu bem direitinho, porque todo mundo vai se conhecer no final das contas, sabe? Eu acho que é basicamente isso, assim. E de pessoas que eu conheci outros flamingos do mundo todo. Uma amiga minha tá indo para Macan de Paris, a outra tá na Ogilvy de Amsterdã, outra na Ogilvy de Miami. Então, É, que também vai saber se um vai que indica o outro ou faz dupla no futuro. Isso é muito. As oportunidades estão lá. exatamente, é incrível. Bom, última pergunta, então, meninas, para a gente finalizar. Que, claro, né? Acho que a gente tem que jogar real, acho que assim, é um investimento, né? Vocês irem para estudar fora, trabalhar fora, é um investimento, isso não tem como a gente negar. Mas queria que vocês falassem assim, acho que vocês já falaram de várias formas isso, mas como essencialmente que vocês acham que isso foi um divisor de água para vocês, se foi só profissional ou pessoal também? É, E agora que essas portas se abriram, que vocês deixaram bem claro que assim, agora muitas portas se abriram. Quais são os planos e metas de vocês, de agora em diante, com essa nova mentalidade, com essa nova experiência que vocês tiveram? Eu posso começar. Pode. Uma parte do investimento. Assim, os clientes que eu trabalhei são clientes que eu nunca entraria em contato aqui no Brasil, então são só clientes mundiais. E eu acho que para mim o que resume em uma frase é: eu estava em uma reunião que as pessoas com a maior seriedade do mundo disseram, isso daqui tá massa, e eles pediram para mostrar para Tom Cruise logo. Tipo, estavam falando sobre Só mostrar, isso. estavam falando lá para Tom Cruise e é verdade, entendeu? Eu queria mostrar para ele porque era um negócio da Missão Impossível, enfim. Então isso para mim já mostra que eu tô entrando em contato com uma coisa muito surreal, assim. Vou poder colocar coisa de PayPal, da Disney, de clientes incríveis no meu portfólio. Então, eu acho que isso é um investimento que não tem que, assim, se você tem a oportunidade, a melhor coisa que você pode fazer com, enfim, a carreira. Eu acho que próximos passos continua agora na Media Monks online, e eu acho que isso abre para um pensamento sobre para onde eu quero levar minha carreira, sabe? Será que é mesmo a publicidade brasileira que
se é isso que eu quiser, eu vou ter que ir para um caminho que é o caminho São Paulo, que, enfim, São Paulo é aquele mundo por si que você tem que explorar, ou se é fora mesmo também, que eu tô descobrindo que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De, enfim, trabalhar para fora do Brasil, vamos E falar talvez inglês. esteja mais próximo de você do que você imaginava antes. Exatamente, exatamente. Então, Você tem. basicamente é isso. É, muito legal. E você, Débora? Eu acho que a questão do investimento, tipo, realmente, né, é um grande investimento, mas eu acho que também, por ter essa possibilidade de ser remoto, eu acho que é uma grande oportunidade também, sabe? E eu acho que, lógico que, assim, é diferente você estar num país e você fazer o trabalho no país, mas eu acho que também não, pelo que eu senti, não deixou também de perder tanto assim quando eu estava fora do país, sabe? Quando eu estava fazendo remoto. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal e também você não deixa de fazer contatos, você não deixa de deixar sua marca no lugar, quando você está fazendo online. Então, eu acho que isso é uma possibilidade muito boa também. E sobre divisor de águas e projetos futuros, eu acho que para mim isso foi realmente um divisor de águas, porque agora eu planejo, né, voltar para Tóquio e tentar construir uma carreira lá, não sei, vamos ver quais são os próximos passos, eu não sei o que vai ser disso ainda, mas daí no momento é isso, eu estou construindo o portfólio para as agências que eu quero mirar lá, então as coisas ainda estão assim num processo de construção, mas para mim realmente foi assim, é muito precioso. Até mesmo é isso, o tempo que eu passei também depois de estar lá, passei remoto, para mim foi muito essencial também, assim, porque eu realmente continuei um contato muito mais profundo com eles. Eles conseguiram ver muito mais meu trabalho. Eu vi o quanto eu evoluí, assim, desde que eu cheguei até quando eu saí. Enfim, eu acho que para mim toda essa experiência foi muito, muito, assim, totalmente. Acho que se for uma palavra seria divisor de águas, totalmente. Então, assim, para mim seria isso. Ai, a Beatriz, eu vou começando a fase hoje. É. Não, muito bom, meninas. Fico super feliz que deu tudo certo. Enfim, acho que a ideia era contar sobre a experiência, mas eu acho que todo mundo aqui está saindo super inspirado. Quem estava com dúvidas, talvez agora pense assim: não, tenho que ir, tem que dar um jeito de ir. Então, eu queria super agradecer vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Alguma coisa que eu não perguntei? Tá. Então, eu queria super agradecer todo o conhecimento de vocês, tudo que vocês compartilharam. Acho que todo mundo está saindo daqui muito, muito inspirado. Então, é isso. Eu queria agradecer demais, gente. Elas, como vocês podem ver, elas são super abertas. Então, quem aqui quiser, né, nem falamos antes disso, meninas, mas vou falar. Acho que se vocês quiserem entrar em contato com elas, tirar dúvidas e dicas e tal, né? Elas são super abertas para isso. E agradecer o tempo de vocês duas, e inclusive de todo mundo que ficou aqui até o final. É isso, meninas. Querem se despedir? Sim. Eu acho que foi muito bom. Acho que foi muito bom conseguir compartilhar essa experiência e também conhecer um pouco de como foi a experiência da Bia. Eu acho que foi muito interessante, assim, porque por mais que, sim, são semelhantes, né? Mas, assim, a gente vê muitas diferenças também. Então, foi muito legal ter esse espaço de compartilhar, ouvir também as perguntas das pessoas. Foi muito bom. Então, muito obrigada. Ai, de nada. Obrigada a você. Pia? Também, gente, amei, porque, inclusive, eu tô assim, naquela fase, acabei de chegar em casa 10 dias atrás, então foi incrível falar sobre tudo, sabe? Tô super aberta para falar sobre qualquer detalhe, inclusive coloquei aqui meu LinkedIn, enfim, podem mandar mensagem, o que for, tô super à disposição para ajudar, e, enfim, foi incrível, amei, ouvir tua experiência também, Débora, foi massa. Legal, meninas. Muito obrigada. Gratidão e obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.